Uma boa noite, então, a todos. Vamos iniciar nosso encontro, como sempre, elevando nosso pensamento a Jesus e aos bons espíritos, pedindo a assistência desses amigos das esferas superiores que tão perto de nós e tão intensamente velam por nossas atividades, por nossas vidas, por tudo aquilo que diz respeito à nossa participação aqui na casa, aos nossos compromissos, enfim, a esses amigos que diuturnamente, na esfera espiritual, se preocupam com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio. Te rogamos, Senhor, que esses espíritos amigos possam nos acompanhar sempre, em Teu nome, iluminando-nos, para que possamos, por nossa vez, refletir essa luz que não é nossa, que não é própria, mas das quais somos espelhos, buscando auxiliar a quantos delas necessitem, como nós mesmos necessitamos com tanta intensidade em tantos momentos da nossa existência. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Em Teu nome e em nome desses amigos queridos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. A nossa lembrança, ainda referente ao mês de janeiro, embora a nossa palestra seja a primeira do mês de fevereiro, mas ainda nos recordando de janeiro, queríamos prestar uma espécie de homenagem ao Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns que veio à luz pela primeira vez, a primeira edição, em janeiro de 1861. Logo após o Livro dos Espíritos, para servir de base, né, de instrução, de apoio à mediunidade equilibrada. A mediunidade utilizada, então, a partir de então, com a codificação, para tarefas diferenciadas, diferentes, portanto, do mero divertimento, que era praticamente o tópico da sociedade, né? O ponto alto da sociedade àquela época. Então, os bons espíritos, através de Allan Kardec, naturalmente, com auxílio de vários médiuns, estabelece essa normatização, que viria, como tantas outras, a ser complementada com instruções posteriores. Mas o Livro dos Médiuns, ou o Livro dos Médiuns e dos Evocadores, é a nossa base, é o nosso pilar central quando se fala no bom uso da mediunidade, no seu bom desenvolvimento. Mas nós não vamos falar aqui especificamente da mediunidade. Mas um capítulo sempre nos chama a atenção, chamado capítulo 4 dos sistemas. Por quê? O próprio Allan Kardec escreve, uma breve leitura: quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Vejam bem, esse parágrafo é importantíssimo. À época, é claro, quando os fenômenos popularizaram-se, a primeira questão que vem nas pessoas de bom senso, de equilíbrio, e eu não falo de negadores que partem, né? Partem do zero, né? Sequer observaram, sequer pararam para pensar, parte de um zero e já sentenciam como fraudes, como mistificações. Mas esse pensamento aqui exposto é muito importante e é atemporal. Àquela época, mais ainda, porque os fenômenos espocavam. Então, a incredulidade, a dúvida era natural. E por que da atualidade desse pensamento? Porque continua tendo que ser o mesmo a ser empregado nos tempos atuais. Nós não podemos simplesmente confiar cegamente em qualquer coisa que nos digam. É preciso buscar a origem daquela informação, a base de sua sustentação. É preciso estudar para ver se a teoria desta base nos convence, pelo menos, né, a
passarmos a raciocinar daquela forma, né? Entendendo aí o processo de interação do mundo espiritual com o mundo físico. Ainda hoje, então, mais uma vez reforço, é importantíssimo que nós, né, volta e meia questionemos muitas coisas que escutamos, que lemos. A internet hoje em dia, né, mais do que nunca é o principal veículo de divulgação de ideias em geral, e naturalmente de ideias espíritas, né, ou espiritualistas, ou sobre a mediunidade, e é muito fácil nós bebermos dessa água que não é uma boa água, não é uma água que realmente dessedenta, mas nos dá um desconforto em função da informação truncada, né, da informação fragmentada, da falsa informação, como nós bem sabemos, né? Como falávamos, né? Hoje em dia, essa abordagem é feita para toda e qualquer questão. Muito bem, mas naquela época, então surgem essas dúvidas e Allan Kardec trata então dessa questão como sendo sistemas. Sistemas que surgiram para explicar, para colocar, né, o móvel, a origem dessas dúvidas e a explicação dada por essas pessoas acerca dos fenômenos mediúnicos. O primeiro sistema, eu não vou ler todos naturalmente, mas o primeiro sistema é o chamado sistema do charlatanismo. Ora, surgindo essas manifestações de todas as formas, de efeitos físicos, batidas, movimentos de objetos, manifestações orais, etc. e tal, muito em abundância àquela época, a sua variedade, é natural que se pense que isso poderia estar sendo provocado por charlatães. Pessoas que se aproveitaram de uma ideia que surgiu em algum momento e a partir da prestidigitação, a partir desse engano, desses simulacros, passaram a apresentar tais, entre aspas, então, fenômenos, né, assim considerados, como sendo de origem espiritual. Então, o que nós podemos argumentar? O que Allan Kardec argumentou? Qual o argumento de sempre? Que o charlatanismo existe desde o primeiro momento. E existe sim ainda hoje. Muitas instituições, né, não espíritas, naturalmente, dentro daquela estrutura que nós conhecemos, mas que se apresentam como espíritas, são espiritualistas, às vezes montam uma espécie de Frankenstein de doutrinas, ou seja, pega um pedaço daqui, um dali, um de lá e constrói uma espécie de instituição de casa. Muitas pessoas individualmente consideradas também, não associadas a um grupo, a outras pessoas, ainda se utilizam do charlatanismo, principalmente para os processos relacionados à saúde física. Porque é aquilo que mais nos atinge e normalmente, excetuado praticamente os problemas da desencarnação, né, que as pessoas acorrem ao espiritismo, às ideias espiritualistas pelo desencarne de parentes, de entes queridos, o segundo grande motivo, nós poderíamos dizer que são os problemas, as patologias. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ver ninguém doente. Nós queremos gozar de saúde, enfim, na sua forma integral. E há a corrida paralelamente à medicina, e às vezes, inclusive, deixando a medicina de lado, há aquelas pessoas que se dizem intermediárias dos espíritos e que a partir daí prometem curas, né, através de elixires, magias, práticas estranhas. Então, o charlatanismo permanece. O que nós não podemos considerar é que uma hipótese, um sistema explique tudo ou se aplique a tudo. Para tudo existe o charlatanismo, né? Na medicina existe os charlatães, no direito existe os charlatães, em todas as áreas do conhecimento vão existir pessoas que acham, acreditam ou simplesmente mentem que possuem determinados conhecimentos técnicos específicos ou, né, a fim de manejar aquelas ideias, aquelas propostas, e, na verdade, a sua intenção é extorquir dinheiro ou favores de qualquer natureza. Então, o sistema do charlatanismo, realmente, muitos, na própria época de Allan Kardec, já surgiu o charlatanismo.
né? Porque as pessoas acorriam a lugares onde se realizavam essas sessões e muitas eram fraudulentas. Por quê? Porque era cobrado ingresso, né? Era cobrado um valor. A própria promessa de comunicação espiritual com um ente querido era muitas vezes cobrada, né? Houve fraude, por exemplo, nas chamadas fotografias espíritas. Uma parcela, a fase inicial era absolutamente real, mas logo em seguida surgiram os charlatães prometendo tirar fotos onde apareceriam espíritos, né? Então o charlatanismo é uma explicação, sim, mas jamais englobaria a totalidade, né, das instituições. Diríamos hoje com absoluta certeza, né, as instituições todas estão protegidas disso. Agora, grupos isolados, né, pequenos grupos principalmente, né, ou raramente, embora possa existir grupos maiores, mas que estejam fascinados, poderão sim apresentar o charlatanismo dentro da sua forma de interagir com as demais pessoas. O segundo sistema que ele nos apresenta, Kardec, é o sistema da loucura. Ora, isso tudo não passa de loucura. Receber os espíritos, escrever cartas que seriam deles, dar comunicações através da voz, hoje em dia conhecida como psicofônicas, etc. e tal, determinadas visões que pessoas teriam, argumentavam, né? E argumenta-se ainda seria produto da loucura dos indivíduos ou de determinados indivíduos. Ora, como disse, é um sistema completamente factível e ainda existente. Muitas pessoas julgam-se médiums quando, na verdade, possuem distúrbios psicológicos. Muitas associações acolhem pessoas com esses distúrbios e, ao invés de tratá-las como pacientes, em tese, pelo menos dentro do que é possível fazer no espiritismo, as colocam no exercício da mediunidade, estimulando, né, a sua paranoia, a sua esquizofrenia e outras manifestações psíquicas desequilibradas. Então, não utilizando naturalmente o termo loucura, mas essas disfunções cerebrais realmente ainda continua a existir e, inclusive, pode ser encontrada eventualmente em algumas pessoas, em algumas casas espíritas, que não têm o cuidado necessário para selecionar para a prática da mediunidade pessoas equilibradas, saudáveis, que já tenham tido um estudo satisfatório, que tenham um conhecimento, uma vivência, né, uma prática de instituição, a fim de que possam participar de semelhantes grupos, né? Então, a loucura é uma explicação, sim, mas não é naturalmente a explicação para a produção do fenômeno mediúnico, diga-se de passagem, né? Mais do que nunca nos tempos atuais, verifica-se, constata-se que os médiuns são pessoas absolutamente normais, né? Antigamente tinha-se a ideia de que o médium era uma pessoa diferente, meio que desequilibrada, muito séria, introspectiva, que não falava com ninguém, que não tinha vida social, que tinha um estreito vínculo, grupo familiar, etc. e tal. Na verdade, nós estamos apontando nessa situação narrada para pessoas com patogenias mentais. O médium é uma pessoa absolutamente normal, absolutamente integrada na sociedade, né? Deve, inclusive, ser uma pessoa alegre, expansiva, de fácil relacionamento, porque mediunidade não tolhe a liberdade do indivíduo de ser um ser social. O terceiro sistema que nós achamos interessante é o chamado sistema da alucinação. Então, grosso modo, seria assim, o que se vê, o que se percebe, o que se escuta, nada mais seria do que alucinações, né? Então, seria quase que um desdobramento, né? Vamos dizer assim, uma subcategoria do anterior. Mas assim, porque a pessoa estaria suscetível, ou queria ver, ou esperava escutar, ou imaginava estar em lugares em que sempre entraria em contato com os espíritos, etc. e tal. Então seria como se fossem alucinações. Então é uma questão mais do indivíduo
entender o cerne da doutrina espírita. Nós sabemos que, embora os espíritos estejam permanentemente ao nosso derredor, eu digo na vida, no cotidiano, isso não significa que nós estejamos em contato no sentido positivo, objetivo, permanentemente, né? O contato que nós poderíamos dizer seriam eventuais ideias captadas, eventuais pensamentos, né? Mas pessoas que sofrem, inclusive, da alucinação, de alucinações, né? Não entrando em patologias mais graves, mas podem se iludir a respeito de causas, né? De causas que seriam perfeitamente explicáveis, afastando-se a ótica da comunicabilidade espiritual. O outro sistema é o sistema do músculo estalante. Praticamente é um sistema montado à época de Kardec, porque os fenômenos de efeitos físicos, principalmente os fenômenos da chamada tipologia, a linguagem de sinais, de batidas, né? Aquele código, uma batida para a letra A, duas para a letra B, C e assim por diante, né? Determinadas batidas, mesmo não obedecendo ao alfabeto, que se verificavam em determinados móveis ou outros componentes do local onde se estava, poderia ser explicada, segundo essas pessoas, por músculos estalantes. É verdade. Algumas pessoas têm uma capacidade de contrair a musculatura e, quando há descontração, ou nesse processo, produzir determinadas batidas, sons mais surdos, né? E isso, conforme a sala, conforme o ambiente, pode ser confundido com manifestações dos espíritos através dessa chamada linguagem das batidas, a linguagem dos sinais. Mas, como eu disse, era um sistema muito próprio àquela época. Hoje, praticamente, nós não fazemos sessões de efeitos físicos, né? Elas são praticamente inexistentes. Mas, na época de Kardec, eram tão comuns que isso se tornou, inclusive, e principalmente, como está exposto aqui, alvo dos adversários, né? Então, pequenas batidas na mesa, pequenas batidas em móveis próximos, eram, pelo menos a uma parte razoável, atribuída a pessoas com essa habilidade, né, de estalar os músculos, principalmente das pernas, né, e produzir determinados sons. Depois, o sistema das causas físicas. Ora, o sistema das causas físicas até hoje é um dos mais defendidos. Por quê? Porque nós, como espíritas, não podemos ser pessoas impressionáveis a ponto de alijarmos, deixarmos de lado as explicações físicas como sendo as causas de determinadas situações. Então, a queda de um objeto, um barulho, o bater de uma janela, enfim, nós temos que primeiro, acima de tudo, buscar as causas físicas. O objeto estava mal apoiado, bateu a janela, ou uma porta, ou alguma coisa porque entrou uma corrente de ar, enfim, sons que vêm da madeira, né, que acaba sofrendo uma certa movimentação em função da temperatura, mais quente ou mais fria, ela estrala, etc. e tal. Então, essa é a orientação até hoje em voga. O que nós sempre falamos para os espíritas iniciantes, para as pessoas que querem conhecer, é isso: não se impressionem. Busquemos, é um animal, é um inseto, às vezes um inseto no teto de uma casa faz o barulho muito além do que nós costumeiramente iríamos atribuir a ele. Isso não pode ser um inseto, olha o barulho. Mas às vezes tem bichos, tem insetos principalmente, que com o bater de asas, ou o impacto que ele faça em determinada superfície, cria um barulho muito alto. Então são as explicações óbvias, racionais, as primeiras que têm que ser trazidas. Então, àquela época, muitas pessoas diziam: não, mas tudo isso tem causa física, né? Os próprios processos da psicofonia ou da incorporação, isso é da mente do médium, como nós vamos ver um pouco mais adiante, na leitura, né? Que se faça, isso é produto da mente, isso é sugestão de fulana ou sugestão do grupo, das pessoas.
E isso pode acontecer sim. Por isso, a prática da mediunidade deve ser realizada a partir do conhecimento que se adquira da forma como ela se desenvolve, como ela se educa, dos percalços, das dúvidas, dessas situações que surgem, para que nós, ao ingressarmos num grupo, ao fazermos parte de um grupo, tenhamos a plena consciência de como se processa o fenômeno, né? Já que, mais do que nunca, as sessões mediúnicas, na atualidade, deixaram de ser públicas. Os trabalhos são trabalhos restritos, são privativos. Claro que a época de Allan Kardec era praticamente o oposto. As sessões eram públicas, na sua grande maioria, algumas inclusive pagas. E os grupos, volta e meia, admitiam pessoas que gostariam de participar, até para conhecer. Então, existia uma publicidade, mesmo não especulativa financeiramente, porque era a época da curiosidade, era a época da estruturação do desenvolvimento da doutrina. Mas a orientação permanece a mesma. Dentre os sistemas montados para trazer explicações aos chamados fenômenos mediúnicos, realmente o das causas físicas deve ser um dos mais bem observados antes de nós aventarmos a hipótese da intervenção dos espíritos, né? Depois desse sistema, claro, tem o sistema com o qual nós vamos concluir hoje, embora outras manifestações Allan Kardec tenha referido, é o chamado sistema pessimista diabólico ou demoníaco. Bom, afastados ou de lado todos esses sistemas explicativos, que na verdade dirigem o leitor, né, a afastar-se da hipótese espírita, porque ou é o músculo que estala, então não é o espírito, ou é o som que provém de um objeto, de um inseto, de um animal, não são os espíritos, ou é a loucura, né, a dissociação mental, não são os espíritos. Enfim, afastado tudo isso, todas essas hipóteses por esses sistemas, surge por derradeiro o sistema pessimista diabólico ou demoníaco. Por quê? Porque já neste caso, aqueles que querem dizer que os fenômenos mediúnicos não existem da forma apresentada pelo Espiritismo, né, concluem o quê? Bom, afastadas essas hipóteses, se realmente não surge uma explicação física, material, objetiva, mental, logo deve prover do demônio. Porque aí aceita-se a intervenção espiritual, mas não a intervenção espiritual das almas, né? Dos espíritos, que são as almas dos homens, ou seja, os homens desencarnados. Aí essas almas passam a não mais existir na concepção e associa-se tudo isso ao diabo, ao demônio personalizado. Então, logo, se nada disso está acontecendo por causas normais ou naturais, ainda que mentais, só pode ser a intervenção do diabo ou do demônio. O que leva ao leitor desavisado a tomar um choque. Por quê? Imagina que isso ocorra com ele. Imagina se isso àquela época, principalmente, em que o catolicismo estava no auge, né, do seu processo popular, né, já que ele esteve à frente, vamos dizer assim, das religiões durante séculos. Mas ainda à época de Kardec, em 1855, ele começa a estudar os fenômenos e desenvolve até 57 com a publicação do Livro dos Espíritos e até a sua desencarnação. A Igreja Católica, na sua formatação antiga, porque ela já está mudando, graças a Deus, ainda tinha uma penetração muito grande, um domínio muito grande. Veja-se, lembremos-nos, inclusive, da questão do Auto de Fé de Barcelona, onde o bispo de Barcelona manda aprender os livros de Allan Kardec e queimá-los num ato inquisitorial em praça pública. Então a Igreja afirma que, afastadas aquelas hipóteses, deve ser o diabo. Ora,
Para o leitor, qual a informação que resta? Não vou fazer isso. Não vou participar disso, porque é o demônio. Porque ainda que as mesas pulem, se mexam, que as cadeiras voem, que os objetos voem, ainda que na manifestação via voz, a voz se altere completamente, os dados apresentados sejam conclusivos com relação à identidade do chamado morto e outras situações, tudo isso é obra do demônio, que engana, que traveste-se daquelas personalidades que já morreram, das pessoas, para iludir, enganar, para roubar almas. Então, um sistema que visa literalmente, pelo menos na teoria deles, colocar um rochedo enorme em cima dessa profusão de ideias. É óbvio que, embora afastando muitas pessoas pelo temor, torna-se algo que ridículo. E a maior objeção, com a qual inclusive concluímos o encontro de hoje, é o que Allan Kardec mesmo faz, e os próprios benfeitores, dizendo, ora, se é a intervenção demoníaca, se é a intervenção do diabo, que diabo estranho esse? Porque é um diabo que manda as pessoas amar, é um diabo que manda as pessoas perdoar, é o demônio que manda as pessoas praticar a caridade, é o diabo, o demônio, enfim, Satanás, que manda as pessoas estudarem, não ter uma fé cega, mas uma fé racional. Então é um diabo, um demônio muito estranho, completamente contrário à fundamentação da sua própria existência, que seria o anticristianismo. Então, com essa simples argumentação, cai por terra esse sistema, que, claro, acabou por convencer alguns incautos, algumas pessoas ainda, vamos dizer assim, encharcadas daquelas ideias medievais, mas as demais pessoas, e o Espiritismo é uma doutrina de cultura, porque traz os seus adeptos ao estudo, pede que eles busquem a constatação através da fé raciocinada. Ora, essas pessoas dizem, ora, que grande tolice essas entidades, esses prelados querem instituir a partir da doutrina diabólica. Então, concluindo, é um capítulo muito interessante, porque todas essas teorias lançadas, surgidas, montadas, construídas, até hoje estão em voga. São muitas as pessoas, inclusive religiões específicas, que aplicam essas ideias, propagam essas ideias, tentando estimular as pessoas de conhecer, não de frequentar, de conhecer, inclusive, os postulados da doutrina espírita. Então, que tenhamos a convicção plena de que estamos no caminho certo, porque conhecemos tudo isso. E, mais do que nunca, caminhemos sempre dentro da doutrina espírita, com as precauções necessárias, porque a doutrina é perfeita, mas os homens somos imperfeitos. Em determinado momento, informações podem ser passadas com uma inexatidão, de uma forma, às vezes, infantil, não proposital, mas informações equivocadas, ideias particulares, tendem a causar um natural prejuízo ao sistema de apresentação doutrinária. Vamos então encerrar o nosso encontro, agradecendo a Ti, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de podermos falar em Teu nome, porque expomos a Tua doutrina, as ideias contidas na obra que apresenta o Consolador prometido. Que possamos ser inspirados e amparados hoje e sempre com a ajuda dos valorosos amigos espirituais. Em Teu nome, em nome dos bons espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.